Bom, mais uma vez, olá a todos, boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez. Estamos aqui começando mais um webcast de resultados do PIS. Acho que agora o número de participantes já está mais estabilizado. Obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com Marcelo Franco e Marcelo Souza, CIO do fundo, para a gente fazer mais um webcast. Então, vou passar a palavra para eles ao longo da apresentação. Tem o nosso módulo de perguntas e respostas, o QIA. Vocês fiquem à vontade para enviar qualquer pergunta. A gente vai tentar responder todas aqui ao longo da apresentação. E se por qualquer motivo não der tempo e alguma pergunta não ficar respondida, vocês podem mandar para o nosso e-mail, ri.pice11@patria.com. Eu vou enviar aqui por escrito para vocês e a gente responde todos vocês ao longo dos próximos dias. Muito obrigado. Marcelo, Marcello, com vocês. Maravilha. Obrigado, André. Bom, obrigado a todos que se conectaram. Prazer a gente poder estar aqui falando mais uma vez sobre o PICE, né, nesse call trimestral. E para nós é sempre importante aqui ter a oportunidade, né, de atualizar vocês, né, onde que a gente está com o fundo, e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que vocês possam, né, colocar aqui perguntas e possa existir essa interação e, obviamente, outros se beneficiarem, né, dessas perguntas, dessas dúvidas. Então, é sempre importante para a gente ter aqui essa interação com vocês, tá? Estou vendo que ainda temos algumas pessoas conectando, mas, de qualquer forma, a gente vai seguir aqui. Nós temos, como de praxe, uma apresentação e, como já apresentado pelo André, eu e o Marcelo Franco vamos conduzir aqui a apresentação. Eu farei aqui a abertura, o Marcelo vai trazer aqui os detalhes, né, das sessões da apresentação, e depois eu faço aqui as considerações finais, mas no final a gente vai, portanto, responder as perguntas aqui colocadas. Então, à medida que o webcast vai acontecendo, vocês já podem ir postando, né? Não precisa esperar o final, né, do webcast para colocar as perguntas, vocês podem ir colocando à medida que a nossa conversa aqui vai acontecendo, e aí a gente vai ficando com elas registradas aqui para no final a gente poder responder a todos vocês, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos colocar aqui a apresentação. Ótimo, podemos seguir aqui então para o sumário executivo? Muito bem. Vamos lá. Bom, pessoal, lembrando a todos, né, esse fundo foi captado em 2021. Desde o início, nós já distribuímos aproximadamente 200 milhões de reais, ou seja, 25 reais por cota, tá? Então, é o histórico de tudo que foi pago até agora. Como vocês sabem, recentemente, né, nós fizemos uma série de informações aqui para vocês e guidance no que diz respeito ao dividendo. Nós vamos tratar isso aqui bastante no detalhe hoje também, tá? No que diz respeito aos ativos, né, os ativos que o fundo investiu, é muito importante mencionar a performance do terceiro trimestre foi boa no que diz respeito ao vento, né, ou seja, o que é muito importante, né, ou seja, mostra uma melhoria aqui do recurso eólico, que é um tema importante aqui para esses projetos, até olhando para o passado recente. O grande tema é que a produção final, a geração final, acabou ficando em linha com a geração do terceiro trimestre de 2023, principalmente por conta das restrições voluntárias, o famoso curtailment, que vários de vocês já devem ter ouvido falar, né? Nós já tratamos disso com vocês em outros webcasts. Isso nada mais é do que o operador nacional do sistema, dada a situação do sistema atual, pedindo para algumas usinas desligarem as suas máquinas em determinados horários do dia, do mês, por uma questão sistêmica, uma questão de relação de oferta e demanda, totalmente exógena aqui aos nossos projetos, inclusive fator que afeta outros projetos, né? A gente já tratou disso, importante lembrar, desde o ano passado, e estamos aqui apresentando para vocês de novo. Não fossem essas restrições, a geração dos nossos projetos do terceiro trimestre estaria acima do terceiro trimestre do ano passado, o que para nós é algo muito interessante, ou seja, mostra um sinal positivo aqui para a operação dos projetos e também acima do intervalo esperado de geração das certificações, né? O que também denota aqui para a gente uma recuperação potencial da operação desses parques, tá? Então, isso é um aspecto importante aqui para a gente monitorar e, obviamente, monitorar também
a evolução do curtailment. No que diz respeito a, ou seja, a estrutura que nós investimos. Lembrando a todos, acho que todos, né, conhecem bem no detalhe, nós investimos o recurso do fundo através de instrumentos de debêntures, né, que tem um retorno contratado, uma taxa de juro fixada e que, portanto, ela tem que, ao longo de sua vida, ela tem que ser paga, né? Não é um investimento em equity, que tem mais risco, né? É um investimento em dívida que, portanto, tem lá uma taxa de juro contratada e mesmo que o famoso cash sweep, como você se lembra, que é o que nossa debênture recebe, mesmo que ele não venha no curto prazo, isso vai sendo capitalizado e ao longo do tempo ele tem que ser pago para a gente. E, obviamente, também lembrando que tem uma série de mecanismos aqui para assegurar que esse pagamento aconteça, né? Então, a gente vai lembrar para vocês aqui quais são eles ao longo aqui da apresentação, tá? No que diz respeito, né, olhando para frente, no que diz respeito à expectativa de distribuição, né, ou seja, nós reafirmamos aqui, né, as expectativas de distribuição que a gente tratou com vocês no último trimestre, né, ou seja, teremos distribuições semestrais, a próxima acontecendo em fevereiro, já estamos trazendo aqui para você, hoje a gente já consegue ter o número, né? Então nós vamos fazer um pagamento de 40 centavos por cota em fevereiro, daí em diante semestralmente, mas lembrando que a gente também trouxe para vocês o que a gente espera ao longo dos próximos anos, né, até 2027, distribuir. Né? Então, a gente espera distribuir de R$ 20 a R$ 30 por cota entre 2024 e 2027. Existe uma concentração em 2027 por conta dos mecanismos que a gente tem lá de proteção e de pagamento. A gente vai tratar mais no detalhe de novo com vocês aqui, tá? Mas isso é o guidance que a gente está reafirmando aqui para todos vocês. E, por fim, importante mencionar, né, na cota de mercado, né, aqui neste caso, de 31 de outubro de 2024, né, ou seja, existe uma expectativa de TIR líquida de inflação mais 21%. Né? Então, portanto, um prêmio significativo sobre as NTNBs, as debêntures de infra. Então, obviamente, uma oportunidade de investimento para quem, né, ao conhecer o fundo, ao conhecer a estratégia, ao conhecer os mecanismos e etc., tiver interesse em alocar capital aqui, ou seja, é o nível de retorno que ele estaria entrando na cota de mercado de 31 de outubro. Tá bom? Muito bem, com isso eu passo a palavra para o Marcelo, para que ele possa percorrer a apresentação e eu volto no final. Por favor, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Eu estou vendo que a gente está com uma participação bastante boa aqui no nosso webcast, mais de 30 participantes. Agradeço a todos que estão aqui conosco para ouvir as atualizações aqui do fundo, tá? Eu vou começar só recapitulando, então, a estrutura do nosso investimento, como a gente costuma fazer, né? E na sequência a gente traz as novas atualizações do trimestre, tá? Então, lembrando aqui que o PICE, né, é um fundo de infraestrutura que investiu em 3 projetos eólicos localizados na região Nordeste, tá? 2 clusters eólicos localizados no Ceará, Serrote e Serra do Mato, e um cluster eólico localizado no Rio Grande do Norte, que é o projeto de Afonso Bezerra. Tá? A capacidade total instalada desses projetos dá 488 megawatts, e os projetos já estão operacionais aí aproximadamente 2,5 a 3 anos e meio desde que eles entrarem em operação. Tá? O PICE investe nesses projetos via um instrumento de debênture mezanino, né? Então o PICE não é acionista desses projetos, nós somos credores nesses projetos. Né? Essas debêntures foram desembolsadas no primeiro semestre de 2021, né, em que foi desembolsado um volume total de um pouco mais de 700 milhões de reais, e hoje o saldo dessas debêntures é de 894 milhões de reais, ou traduzindo no valor equivalente para a cota do PICE 11, seria aproximadamente 116 reais por cota. Tá? Essas debêntures têm um vencimento em 2041 e uma remuneração contratada bruta, né, de IPCA mais 7,5%. Como é que funciona o perfil de pagamento dessas debêntures, né? É que os juros ele é sempre capitalizado no principal, né? E as amortizações, que são os recebimentos de distribuições que o PIF recebe dos projetos e, por sua vez, recebe para os distribuidores, ela é variável, né? Ela vai depender da geração de caixa livre dos projetos, que é o que a gente chama aqui de cash sweep, tá?
quais são as principais características e mecanismos de proteção dessas debêntures, né? Primeiro é que as debêntures elas têm um nível de senioridade adicional na estrutura de capital dos projetos em relação ao acionista. Tá? As debêntures também têm recebimento prioritário do fluxo de caixa dos projetos, né? Então o PIS sempre recebe fluxo de caixa primeiro, antes do acionista receber, tá? E o retorno delas é contratado, né? De IPCA mais 7,5. As debêntures contam com um pacote robusto de garantias e proteções, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E apesar da gente ser um credor, né, nesses projetos, a gente tem sim uma governança significativa dentro da operação dos projetos, tá? Então a gente participa da gestão desses projetos como no conselho de administração de cada um dos projetos e a gente tem veto com relação às principais mudanças dos contratos materiais que a gente monitora bem de perto. Tá? E é sempre importante destacar, né, que as debêntures também contam com diversos mecanismos de proteção, né? O primeiro é que a gente tem a garantia real dos projetos, a alienação fiduciária das ações das companhias. Então, se houver qualquer evento de inadimplemento das debêntures do PIS, o PIS tem o direito de executar essas garantias, né? A gente tem também cessão fiduciária dos direitos creditórios, tem obrigação solidária da acionista de cada um dos projetos que é a Care Brasil. Os projetos contam com garantia cruzada, né, e a gente tem elementos importantes que fazem com que a gente consiga antecipar fluxos de caixa para os próximos anos. Né. O primeiro deles é que existe uma amortização obrigatória, ela é contratada para 2027, particularmente para debênture de Afonso Bezerra, né, e o PIS tem uma opção de venda contra a Care Brasil em determinados momentos, que eu vou falar um pouquinho mais deles nas próximas páginas, mas o PIS não necessariamente precisa esperar até o vencimento das debêntures 2041 para receber todo o montante do saldo das debêntures, que é o juro mais o principal, mas tem alguns eventos específicos que antecipam esses recebimentos. Tá? Agora que a gente lembrou um pouco da estrutura dos projetos, vamos dar atualização no terceiro TRI. Né? Então, a gente trouxe aqui um gráfico que tem a geração trimestral dos projetos, desde o início de 2023 até o terceiro TRI de 2024, mas o foco aqui é o terceiro TRI de 2024. Né? Então, os projetos de maneira agregada geraram aproximadamente 201 megawatt médio de geração de energia contra 202 megawatts médios de geração de energia no mesmo período de 2023, que é o terceiro TRI. Tá? Quando a gente ajusta pelo efeito da restrição involuntária de geração, né, também conhecido como curtailment, a geração no terceiro TRI de 24 teria sido de 272 megawatts médios contra 240 comparado com o mesmo período de 2023, né, então o que seria um crescimento relevante da geração dos projetos, inclusive acima dos montantes esperados pelas novas certificações. Né. Isso decorre muito pelo fato que o terceiro TRI de 24 teve um regime de recurso eólico bastante positivo, né? Então a safra de vento foi positiva no terceiro TRI de 2024, mas infelizmente teve também um efeito severo de curtailment que fez com que esse trimestre tivesse uma geração muito em linha com a geração de energia do ano passado. Tá? Outro ponto que vale mencionar também, que do ponto de vista de disponibilidade técnica, né, que é de fato a operação das usinas, a gente teve uma disponibilidade ao longo do ano de 2024 bastante satisfatória, foi 97% ao longo do ano contra 98% ao longo do ano passado, e essa mudança de 1% é basicamente devido à manutenção já esperada e normal que aconteceu no primeiro trimestre e um pedaço do segundo trimestre. No terceiro trimestre, a gente teve uma disponibilidade muito boa. Tá? Então, do ponto de vista operacional, as usinas estão operando bem, porém, ficaram sujeitas aí aos eventos climáticos, que foram bons nesse trimestre, mas também ficaram sujeitas aos eventos setoriais, no caso do curtailment, que infelizmente foi bastante severo ao longo desse trimestre. Passando para a próxima página, a gente queria também dar uma atualização sobre outros temas dos projetos. Né? Então, o contrato de operação e manutenção continua sendo cumprido conforme esperado. Então, a Vestas, que é a companhia responsável pela operação e manutenção desses projetos, tem atingido bons índices operacionais de manutenção e de disponibilidade, conforme esperado. Não tem nenhuma novidade negativa aqui nesse sentido, está tudo conforme esperado. A dívida sênior com o Banco do Nordeste, né, que também acreedor desses projetos no nível das SPEs operacionais, continua sendo servida conforme contratado e o pagamento de juros de amortização tem feito pontualmente, em linha com aquilo que está previsto, tá? E a nossa dívida mezanina do PIS continua sendo servida com os cash sweep dos projetos. Então, a gente teve eventos de recebimento de fluxo de caixa
ou como a gente chama aqui de cash sweep, nos projetos de Serra do Mato e de Afonso Bezerra, ocorridos em 2024. O projeto de Serrote não fez distribuições ainda nesse ano, tá? Então, acho que só para destacar é que até agora não tem nenhum evento de inadimplemento em curso e nenhum dos contratos materiais dos projetos, sejam os contratos de financiamento, sejam os contratos de OIM, sejam os contratos de venda de energia, os projetos eles estão operando do ponto de vista contratual em linha com o esperado. Né? Passando aqui para a próxima página, né, então a gente queria também aproveitar para falar um pouco mais sobre a diferença entre o investimento que o PIS faz nesses projetos via um instrumento de debênture e mezanino e como esse investimento seria se ele fosse feito em ações ordinárias ou equity comum. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente menciona, né, que o rendimento do fluxo de caixa, né, o recebimento desse fluxo de caixa para o caso do instrumento de debênture de mezanino do PIS, é que o PIS tem prioridade no recebimento de fluxo de caixa livre dos projetos em comparação com as ações ordinárias, né? Então, tudo mais constante significa que qualquer fluxo de caixa livre que os projetos geram, o PIS recebe primeiro, né? E só aquilo que sobrar vai para as ações ordinárias, né? Se esse investimento tivesse feito no investimento normal de participação acionária, não haveria essa subordinação, a gente receberia fluxo de caixa pari passu, né, junto com o acionista. Outro ponto que vale mencionar é com relação à volatilidade do yield ou a volatilidade das distribuições, né? Então, o caso do instrumento do PIS, ele pode sim ter algum tipo de variação nas distribuições decorrente de cenário de geração mais baixa, mas é bastante mitigado pelo fato de que o PIS tem prioridade no recebimento do fluxo de caixa, né? Então, o yield do PIS, principalmente no cenário de geração mais baixa, ele é significativamente superior ao do acionista, né? Então, para cada real que os projetos distribuem, o PIS recebe 90% e o acionista recebe 10%. Né? Então, o PIS recebe 9 vezes mais do que receberia se esse investimento fosse feito via um instrumento comum de ações ordinárias. Tá? Outro ponto que é importante, a gente gosta de destacar, é a volatilidade do retorno, né? Então, no longo prazo, quando a gente pensa, né, segurando esse investimento até a maturidade dele, né? Então, o retorno para o PIS ele é contratado, né? Porque qualquer fluxo que eventualmente não foi distribuído conforme o esperado, né? Ele vai ser sempre capitalizado junto ao principal, né? Então, todo juro que não foi pago num determinado período, ele se incorpora ao principal para que ele seja pago lá no final, né? Para o investimento clássico de ações ordinárias, né? Qualquer fluxo de caixa que foi abaixo do esperado, ele se perde para sempre, não tem como se recuperar, né? E por fim, sempre vale destacar, né, que por ser um instrumento de crédito, né, um instrumento de debênture mezanino, o PIS conta com garantia real dos projetos, conta com determinadas garantias dos acionistas, né, o que, se esse investimento tivesse sido feito numa estrutura de equity ordinária, né, de ações ordinárias, essas proteções adicionais não existiriam. Né? Passando para a próxima página, a gente queria falar um pouco do que a gente espera de eventos relevantes para o PIS, né, até vamos dizer assim, o final da vida aqui do nosso instrumento. Né? Então, para os próximos anos, 2025, 2026, a gente vai continuar fazendo distribuições semestrais dos ativos, a gente deve distribuir algo como R$ 2,50, R$ 6 por cota ao longo desses 2 anos, e a gente considera aqui projeções relativamente conservadoras de geração de energia para esses projetos. A gente está levando em consideração que eventos de curtailment podem continuar se materializando e que eventos de recurso eólico mais baixo podem continuar se materializando. A gente espera distribuir em 25 e 26 entre R$ 1 e R$ 3 por cota por ano. Tá? Em 2027, a gente tem a amortização obrigatória de Afonso Bezerra. Tá? Essa amortização obrigatória, a estimativa de valor dela que seja de 15 a 20 reais por cota, tá? Em linha com o que está definido no contrato de investimento do instrumento de debênture mezanino do PIS. Tá? No nosso último webcast, a gente tinha até mencionado que esse montante seria de 10 a 20 reais por cota. A gente até fez uma revisão desse montante, agora ele passa a ser de 15 a 20 reais por cota, né? Dado que o cálculo final ele vai depender de qual que vai ser a geração dos ativos.
né? Então, como a gente já tem mais dados de informação desde o último trimestre, a gente consegue agora já fazer uma estimativa até um pouco mais precisa. Então, a gente reduziu aqui o intervalo esperado dessa distribuição, uma distribuição bastante material, tá? Entre 2028 e 2032, o PIS também tem uma potencial opção de venda das suas debêntures de volta para o acionista, tá? Então, aqui o que a gente considera é que se a geração continuar em linha com o que está sendo esperado, essa opção de venda que ela depende, né, ela é condicionada às distribuições de dividendos que o fundo tem a receber nos próximos anos, na medida que, se o fundo não receber um número mínimo de distribuições ao longo dos próximos anos, o fundo tem o direito de exercer essa opção de venda. Então, a gente acredita que existe uma probabilidade relativamente razoável de que ela aconteça, se a geração de energia continuar da maneira como está, né? E o valor estimado dessa opção de venda é de 50 a 70 reais por cota, podendo ser exercido já a partir de 2028. Então, seria outro elemento muito relevante de distribuição que o PIS pode ter para fazer para os seus cotistas, tá? E, por fim, em 2036, o PIS também tem o direito de vender as debêntures de volta para a Care Brasil, que é acionista dos projetos, e a Care Brasil tem a obrigação de recomprar essas debêntures pelo valor de face, tá? E o valor de face das debêntures inclui tanto o principal quanto o juro que eventualmente não tiver sido pago naquele momento. Tá? Então, seria também outro evento de distribuição bastante material. E é claro que entre um ano e outro, o fundo vai continuar fazendo as distribuições recorrentes, né? Mas esses anos específicos, né? 2027, 2028 e 2036, são eventos que podem ter distribuições bastante significativas para os cotistas do fundo, principalmente quando comparado com o valor de cota atual do PIS nas negociações que a gente tem visto acontecer na B3 nas últimas semanas. Tá? Passando para a próxima página, a gente queria agora só dar um detalhe adicional com relação à expectativa de distribuição para os próximos 3 a 4 anos, que seria até o 7º ano fiscal do fundo, tá? Então, aqui o objetivo dessa análise é a gente mostrar para vocês o que a gente tinha indicado como expectativa de distribuição no nosso último webcast, que é o que a gente colocou na coluna aqui do guidance anterior, e aqui a gente refinou esse guidance, tá? Seria já o novo guidance com as informações mais atualizadas e que a gente sempre tenta dar as estimativas mais precisas possíveis com o menor nível de incerteza, tá? Então, para o ano 4 do fundo, que ele reflete o período de março de 2024 até fevereiro de 2025, a gente tinha anteriormente indicado que o fundo distribuiria entre R$ 1,15 e R$ 2,25, agora a gente está atualizando esse número para ser R$ 1,45, tá? Dentro da faixa que a gente tinha indicado para vocês. Desse R$ 1,45, R$ 1,05 já foram distribuídos ao longo do ano, então a gente tem a expectativa de fazer mais uma distribuição agora de 40 centavos, que deve ocorrer em fevereiro de 2025. Tá? Para o ano 5 e para o ano 6, a gente tinha indicado que distribuiria entre R$ 1 a R$ 3 no ano 5 e R$ 1,50 a R$ 3 no ano 6, a gente está reafirmando essa expectativa. Então, mesmo com esses eventos de curtailment que aconteceram, mesmo com tudo que aconteceu nos últimos meses agora, a gente continua reafirmando as nossas distribuições, porque a gente já levava em consideração um cenário relativamente conservador de produção de energia dos projetos. Se eventualmente viesse materializar uma geração de energia bastante positiva, a gente vai estar mais próximo do topo do guidance, ou podendo estar até acima, mas a gente está tentando trabalhar com projeções relativamente conservadoras aqui. Tá? E em 2027, sim, aí tem uma distribuição bastante relevante que é esperada. Antes a gente indicava uma distribuição de 15 a 20 reais por cota, agora a gente está atualizando para 16 a 22 reais por cota. Tá? Então a gente está reafirmando a distribuição e aumentando um pouco o intervalo. Isso ocorre muito por conta de que quando a gente recalculou o montante esperado da amortização obrigatória, que acontece em 2027, como esse montante ele aumentou um pouco, né, principalmente no intervalo anterior, a gente imagina agora que a distribuição para os cotistas do PIS deve ser até um pouco maior nesse ano 7 do fundo. Tá? Então, quando a gente totaliza todas essas distribuições, dá aproximadamente 20 a 30 reais por cota a ser distribuída aí ao longo dos próximos 3 ou 4 anos para o fundo. Tá?
comparado com o valor de cota que o PIS tem negociado no mercado secundário agora, que está aproximadamente R$ 30 por cota, é um montante bastante material. Tá bom? Se a gente pega esse montante na média, aí, R$ 20 a R$ 30, dá uma distribuição média por ano de R$ 5 a R$ 7 por ano. Tá? Passando agora para a próxima página, né, a gente queria só falar um pouco de como é que fica o retorno, então, para os investidores. Né? A gente já tinha apresentado essa página no nosso último webcast, a gente está revisando aqui essas projeções de acordo com as novas informações que a gente teve, de performance dos projetos e daquilo que a gente imagina que deve acontecer ao longo dos próximos anos, tá? Mas, principalmente para os investidores que entraram no início do fundo, né, lá no período do IPO, a gente não mudou a perspectiva de rentabilidade, tá? Então, a taxa interna de retorno para esses investidores não muda, porque como o instrumento do PIS, ele é um instrumento de debênture mezanino, que ele tem um retorno contratado, né, que ele é bruto de IPCA mais 7,5, o retorno líquido para os investidores do IPO, ele se mantém estimado aqui em IPCA mais 6%. Já para os investidores que venham adquirir cotas nesse momento agora, né, a gente até faz uma análise de sensibilidade aqui, variando o valor da cota de R$ 30 até R$ 50, né, e hoje, com a cota negociando a R$ 30, o retorno implícito para esse investidor seria de mais de 20% ao ano acima da inflação. Tá? Então, esse é um ponto que a gente gosta de mencionar, né, no sentido de que hoje o retorno que o PIS comanda é bastante significativo e bastante superior ao que a gente tem visto com relação aos benchmarks de mercado. Tá? Até aproveitando e passando para a próxima página, em que a gente fala um pouco dos benchmarks. Né? Então, hoje, mesmo com a abertura significativa da curva de juros, que a NTNB agora está em algo como IPCA mais 6,6%, né, as debêntures de infraestrutura IPCA mais 7%, os fundos de investimento em crédito de infraestrutura, os FIINFRAs, IPCA mais 9%, e os FIPs e ES de energia negociando uma tira implícita de IPCA mais 12, aproximadamente, o PIS ele comanda um retorno bastante superior a todas essas referências, né, com o PIS negociando agora a uma tira implícita de aproximadamente IPCA mais 21. Tá? Então, é um prêmio de retorno que varia de 9% a 16%, a depender do benchmark que for utilizado aqui como referência. Tá? E, por fim, passando para a próxima página, eu queria devolver aqui a palavra para o Marcelo, para ele fazer as considerações finais, e, na sequência, a gente vai poder responder as perguntas aqui que vocês têm enviado no chat. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, vamos só aqui passar as considerações finais e, na sequência, nós vamos já tratar aqui das perguntas. Já vi que temos várias perguntas aqui no chat, e quem quiser postar, fica à vontade, na sequência nós vamos tratá-las, né? Mas então, ou seja, o que é importante a gente ter aqui como principais mensagens com relação ao nosso fundo, né? Primeiro, performance dos ativos do ponto de vista de evento melhorando, né? Dada a situação de momento do Brasil, né? Da operação brasileira, principalmente para o Nordeste do Brasil, das restrições, a gente está apresentando uma geração em linha com o terceiro tri do ano passado. Tá? Não fosse isso, estaríamos melhor, o que para nós é uma boa notícia. A gente espera que ao longo do tempo essa questão do curtailment possa ser solucionada, né? Então, estamos aqui reafirmando as questões relativas às distribuições, né? O Marcelo acabou de dar bastante detalhes. Estamos falando aqui de distribuições semestrais, a próxima sendo em fevereiro de 2025, com o valor definido de 40 centavos. Importante sempre mencionar, né, a robustez dos papéis, né, que foram investidos aqui. Estamos falando de títulos de crédito, debêntures, que temos contra os ativos e, obviamente, com mecanismos de proteção. Nós passamos por todos eles aqui, né, onde em um projeto não atendendo a determinadas condições, a QE Brasil precisa honrar e cumprir com aquilo, e, obviamente, isso aqui é uma parte importante do nosso fundo e da nossa estratégia, né? As perspectivas, né, de retorno de longo prazo, até por conta da estrutura, né, da dívida, das proteções, etc., na nossa visão, se mantêm estáveis, né, por conta dessas questões que eu acabei de mencionar, e, portanto, dado o valor da cota de mercado atualmente, essa é uma oportunidade que comanda um retorno bastante interessante, como apresentamos aqui, IPCA mais 21% na cota
de 31 de outubro de 2024, tá? Então, essas são as grandes mensagens que a gente queria deixar aqui com vocês. E eu já vi que nós temos algumas perguntas, eu vou passar diretamente a tratar algumas delas, tá? Eu vou pegar algumas, depois o Marcelo vai pegar outras, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui com vocês, tá? Mas eu vou pegar uma pergunta do Felipe, que é a seguinte, né? As novas certificações dos campos estão se mostrando aderentes à realidade? Qual a conclusão entre a nova reavaliação de capacidade de geração em relação à previsão inicial? Muito bem. Como nós já tratamos aqui amplamente com vocês, né, a estrutura foi montada lá atrás em cima de certificações que a gente chama de pré-construtivas, que, pós início das operações, foram atualizadas para certificações pós-construtiva. E existiu uma diferença, né, importante entre as duas, uma redução importante entre as duas. Nós tratamos isso aqui amplamente. Então, falando dessa... Bom, e até foi essa a razão pela qual a gente fez uma interrupção, né, uma mudança na política de dividendos aqui do fundo, né, que está hoje sendo praticada, né, com uma redução do dividendo-alvo e com dividendos semestrais, né? Então, isso está amplamente discutido aqui com vocês. Qual é o tema aqui agora de momento, que é importante a gente mencionar? Se a gente olhar ali para o terceiro trimestre, a gente já vê que o vento seria suficiente para entregar uma geração superior vamos dizer, a banda que a certificação prevê, que é entre o P50 e o P90, né? Então, isso para nós já é uma boa notícia, né? Obviamente, a gente teve desvios aqui, né? E quando a gente fala de certificação, essa certificação ela sempre mira o longo prazo, né? Sabendo que no curto prazo vai ter volatilidade para cima e para baixo, como aconteceu esse ano, né? Isolando o curtailment, um trimestre está abaixo, o outro está acima, e o terceiro trimestre, que é um trimestre onde o vento é muito relevante, não fosse o curtailment, a gente estaria acima dessa, né, da banda. Então, o que nos leva a crer que a gente tem, sim, uma boa probabilidade das certificações estar dentro realmente do que vai acontecer ao longo dos próximos anos, né? Então, é isso que a gente acredita e espera que aconteça, tá? Uma outra pergunta também do Felipe, que eu vou pegar aqui. Entendo que os juros acruarem é um risco ao fundo. Por que pode tornar a dívida impagável se ocorrer por um longo período? Como a gestão está vendo isso? Bom, na verdade, isso é uma dívida, né? Então, para nós, o mais importante aqui é que a gente tenha formas de coletar esses juros que está sendo acruado. E nós temos, né? Nós temos, tanto pelos projetos, né? Que é o que se espera, que ao longo do tempo os projetos paguem a dívida, ou pague parte substancial dela, porque os projetos vão desalavancando, né? Eles vão pagando a dívida sênior, que é a dívida do BNB, e estão pagando, né? O Marcelo já trouxe essa informação, então vai diminuindo o saldo da dívida e deveria sobrar mais geração de caixa para pagar o nosso instrumento, que, como vocês conhecem, já viram, é uma dívida, precisa ser paga, né? Para além disso, nós temos as proteções, né? Que nós já mencionamos aqui, né? A amortização antecipada em 2027, a PUT em 2028 e por aí em diante. Então, tudo nos leva a crer que, a despeito da geração de caixa de curto prazo não está sendo suficiente para atender um dividendo maior, que a gente também gostaria que estivesse aqui sendo apresentado, né, já pagamos quase R$ 26 por cota, estamos agora tendo alguns, né, o volume semestral de dividendos também mais baixo nesse momento por conta do que a gente mencionou, mas esses mecanismos deverão ser capazes de fazer com que esse juro acruado seja efetivamente pago e, portanto, nós recebamos aqui toda a dívida, seus juros e correções aí ao longo da vida desse instrumento, tá? Então, com isso, peguei duas aqui. Por favor, Marcelo, pegue você aqui algumas e depois eu sigo aqui. Legal, eu vou tentar pegar duas ao mesmo tempo aqui, que tem a ver com a lógica entre juros e amortização do nosso instrumento, né? Então, acho que a pergunta aqui é como é que, dos pagamentos que os projetos recebem, o que se refere a título de juros e de amortização, né? Então, assim, na prática, o que acontece é que o juro das nossas debêntures, ela sempre se acrua no principal,
e os recebimentos que os projetos vão fazendo para o PIS, e o PIS, por sua vez, distribui de volta para os cotistas, ele acaba ocorrendo a título de amortização, mas houve ali, né, o que a gente chama de capitalização do juro no principal. Mas uma outra maneira de olhar isso aqui é o seguinte, olha, enquanto a nossa cota tiver mais ou menos uns R$ 100, quer dizer que a gente está lá no principal. Então, se a cota tiver, vamos supor, 105, 110, 115, 116, significa que ainda tem juro acruado lá, né? Teve juro que foi capitalizado, que ainda não foi pago. Tá? Então, assim, essas últimas distribuições que o PIS vem recebendo dos projetos e, por sua vez, distribui para os cotistas agora semestralmente, de maneira gerencial, a gente pode atribuir ela como pagamento de juros, tá? Não seria necessariamente já uma amortização do principal original, tá? Mas, tecnicamente, acaba sendo tudo amortização, porque o juro ele se acruou, ele se capitalizou ao principal e essa é a estrutura do nosso instrumento. É por que o juro se ele capitaliza para o principal? Porque aí depois os próximos juros dos anos posteriores eles consideram aquele inicial, né? Você consegue fazer a conta aqui do juros sobre juros, né? E isso de certa forma também protege a rentabilidade para os nossos investidores. Aí uma pergunta vai ser o seguinte, olha, mas e lá em 2027, né? Quando vocês fizerem uma distribuição relevante, né? Que vocês falam que vai fazer de R$ 16 a R$ 22 por cota, né? Essa vai ser uma distribuição de juro, vai ser uma distribuição de principal, né? Na nossa conta aqui, tentando seguir essa regra gerencial que eu falei para vocês, né? Na nossa conta aqui, essa distribuição ela vai reduzir, sim, o valor patrimonial da cota do PIS, mas essa redução do valor patrimonial da cota do PIS, ela ainda vai fazer com que a cota após esse pagamento fique acima de R$ 100 por cota, né? O que significa? Essa distribuição como um todo relativamente grande que o fundo espera fazer em 2027 seria basicamente, né, distribuir o valor de juros que foi acumulado, né, ao longo dos últimos anos, tá? Então, acho que é um pouco dessa lógica que eu queria tentar trazer aqui sobre essa diferença entre juros e principal, tá? Outra Muito bem. pergunta aqui também Vai lá. vou só pegar uma outra rapidinha aqui também, que é da mesma pessoa, que é com relação se os empréstimos que o PIS fez, né, se as debêntures que o PIS adquiriu, aonde que elas se situam dentro do organograma societário dos projetos eólicos, tá? Então, a estrutura ela funciona mais ou menos assim, tá? Vamos pegar o projeto de Serrote como um exemplo, e a mesma regra vai valer para Serra do Mato e para Afonso Bezerra. Então, o projeto de Serrote ele é um cluster, que ele tem 8 SPS debaixo dele, então vai ter serrote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Essas 8 SPS, o BNB está lá, tá? Então o BNB emprestou dinheiro para serrote 1, 2, 3 até o 8, tá? Depois a gente tem uma subholding que chama Serrote Energia SA, tá? Que por sua vez ela detém cada uma das 8 SPS. E essa subholding por si é onde está a debênture mezanino do PIS. Tá? Então, essa é a emissora da debênture mezanino do PIS. E, por sim, a Serrote Energia SA é, por sua vez, detida aí pela Quer Brasil. Tá? E a Quer Brasil detém 100% do Serrote, e Serrote, por sua vez, detém 100% de cada uma das 8 SPS que eu mencionei. Muito bem. Deixa eu pegar algumas aqui. A primeira é a seguinte: existe alguma ação do PIS ou do ONS no intuito de minimizar ou cessar os eventos de curtailment? Pessoal, isso é super importante. Esse evento de curtailment, primeiro, qual é a origem, né? Tem uma série de origens, mas ele pode ser tanto por restrição sistêmica, ou seja, falta de infraestrutura de transmissão, subestação para receber toda a energia, tá? Ele também pode ser questões de relação de oferta e demanda, né? Então, por exemplo, hoje tem muita energia intermitente renovável que entrou em operação no Nordeste, né? E existe ainda alguma limitação de exportação de energia do Nordeste para o Sudeste, que é onde está a principal carga, né? A principal demanda por energia no Brasil. Então, no momento em que o operador do sistema ele nota que existe muita oferta de energia numa determinada região, principalmente no Nordeste, que é onde tem acontecido, né, substancialmente essas restrições, sendo que a demanda, seja do Nordeste ou seja da capacidade de escoamento para o Sudeste, está menor do que isso, ela pede para os projetos diminuírem a sua operação ou desligarem as suas usinas para balancear isso, né? Então, efetivamente, é um tema bastante ruim, mas que está afetando vários agentes, aliás, muitos agentes, muitos geradores,
estão com este mesmo problema. Então, já existe uma mobilização do setor, inclusive uma judicialização desse tema, liminares concedidas para lá e para cá, e etc., porque efetivamente isso é um problema do sistema brasileiro, que nunca aconteceu, né? Se a gente olhar nos últimos anos, né, tirando aqui 2000 e talvez 22 um pouquinho, 23 e 24, isso nunca acontecia, porque a gente não tinha essa situação, né? Agora a gente investiu muito em renovável, né, principalmente no Nordeste do Brasil, e essa situação ela está acontecendo. Então, tem várias entidades, tanto os players de geração, quanto os reguladores, etc., se debruçando sobre o tema. Então, a gente acredita, e obviamente, inclusive, nós, né, estamos participando dessas discussões, então a gente acredita que seja um tema que deva se resolver, né? Em que prazo, né, não consigo precisar para vocês, mas saibam que tem muita gente trabalhando e olhando para isso aqui no Brasil, tá? Então afeta vários outros players aqui. E aí, obviamente, uma pergunta que se vincula a isso é a seguinte: a amortização contratada, né, o buy-down lá de 2027 e a put de 28 dependem da geração dos parques. E sendo assim, como o curtailment afeta esse mecanismo? Ora, se o curtailment ele tem, ou seja, ele acaba diminuindo a geração, né, dos parques e, portanto, diminui a receita, diminui a geração de caixa. Isso certamente acelera, né? Ou seja, isso aumenta a chance, né? Primeiro aumenta o volume, né, da amortização antecipada, porque a amortização antecipada ela é relacionada ao quanto foi pago antes, né? Quanto menos pagar, maior a amortização antecipada, e da mesma forma ela aumenta a probabilidade da put de 2028 ser executada, porque também a put depende da frequência de dividendos que são pagos, que se for menor, aumenta a probabilidade de execução dessa put, tá? Então, obviamente, a gente não gosta do curtailment, porque efetivamente é ruim para todos, né? Para para os projetos e para nós, né? Mas isso significa que se houver, por conta do curtailment, menos dividendos, ele deveria aumentar a probabilidade e ou o valor da execução desses mecanismos aqui, tá? Marcelo. Só para complementar, acho que tem uma pergunta também que entra nesse elemento aí do direito de venda, né? Então, o direito de venda, se ele vai ser no valor patrimonial da cota, a resposta é sim, tá? Então, o direito de venda, ele é precificado pelo valor do saldo das debêntures na data do exercício, tá? E o que a gente estima aqui é mais ou menos o seguinte: se a gente tivesse que exercer o direito de venda para o menor projeto, né, que seria o projeto de Serra do Mato, a nossa estimativa aqui é que seria em torno de R$ 50 por cota, lá na data de 2028, por exemplo, e se tivesse que fazer o direito de venda do maior projeto do portfólio, que seria o projeto do Serrote, essa estimativa seria de aproximadamente R$ 70 por cota, tá? Mas lembrando que esse direito de venda é pelo saldo das debêntures e o valor patrimonial da cota do PIS hoje reflete exatamente esse saldo das debêntures, só que aqui a gente, né, a cota patrimonial reflete o saldo das 3 debêntures, tá? A gente não acha provável que a gente vai ter o direito de exercer o direito de venda para os 3 projetos, tá? A nossa visão aqui é que é mais provável que seja para um deles, tá? Tá, eu vou pegar aqui a pergunta de um investidor, ela é um pouco mais longa, eu vou reduzir aqui, tentar resumir, porque na verdade a preocupação dele se preocupou, obviamente, com a redução da cota, né? E portanto ele também se preocupa, ele é um investidor frequente, né, em FIPs e ES, aqui colocado, e é um investidor de longo prazo, né? Então ele se preocupa, aparentemente, né, interpreto, não com a questão né, do dividendo no curto prazo, mas com uma potencial perda de capital no médio e longo prazo, né? Então, qual é a minha posição aqui para vocês, né? É o que nós acabamos de mencionar, né? Nós estamos falando de um instrumento de dívida que está atrelado a projetos que deveriam, ao longo do tempo, se desalavancar e servir essa dívida, né? E dívida essa que tem elementos de proteção caso esses dividendos não venham a contento, né? Como a gente já explicou amplamente aqui. Então, tudo nos leva a crer no nosso melhor conhecimento aqui, tá? De que não deveria haver perda de capital. Ou seja, toda a estrutura está montada para que não exista perda de capital para os nossos investidores. Pelo contrário, para que os nossos investidores recebam principal, juros, né, da forma que aqui foi apresentada
para vocês. E aí, obviamente, isso linka com uma outra pergunta, né? Qual é a capacidade financeira da Care honrar com seus compromissos, né? Que, obviamente, vocês viram que vários dos mecanismos de proteção, eles são, na verdade, os mecanismos são diretamente contra a Care Brasil, né? Ela é a contraparte, né? Caso os projetos não sirvam, né? Não paguem. Então, a nossa visão é a seguinte: a Care, a gente apresentou isso para vocês aqui já há algum tempo, é um grande investidor global, né, no setor de infraestrutura, no setor de energia, tem investidores bastante renomados na sua estrutura de capital, tá? E, portanto, nos leva a crer que é um player, né, e todas as informações que nós temos, né, de balanço, etc., é um player muito sólido, muito robusto, muito relevante. Inclusive, no Brasil, tem feito outros investimentos para além destes investimentos que estão aqui no nosso fundo, né? Aqui nós estamos falando dos projetos eólicos, mas eles também têm iniciativas de projetos solares e também iniciativas de projetos de hidrogênio verde, tá? Então, hoje a nossa visão é que é um player bastante sólido e que é uma contraparte de ótima reputação, que a gente acredita que irá, né, honrar de forma adequada aqui qualquer evento que precise ser exercido contra eles aqui no Brasil, tá? Desse instrumento. Eu vou tentar pegar mais uma pergunta aqui também, Marcelo, e que tem a ver aqui com as nossas expectativas ou estimativas de distribuições, né? E a pergunta é por que tem uma variação grande nas distribuições entre 20 a 30 reais até 2027, né? O que a gente tentou fazer aqui com essa estimativa, de fato, é tentar assim, ser conservador quando a gente indica o que poderia ser a distribuição mínima, né? Assumindo que as coisas vão ficar da maneira como estão, ou potencialmente até ficarem um pouco piores, tá? No sentido de que pode ter até uma geração um pouco menor do que o histórico como premissa que a gente utilizou para fazer as nossas estimativas do mínimo de distribuição, né? E tentando também não assumir que, no caso das distribuições maiores, e que a gente deve ter uma melhora muito significativa, tá? Mas, de toda forma, como a gente quer ter certeza que, seja lá o intervalo que a gente indicar para vocês, a gente vai, de fato, cumprir, então a gente tem dado hoje estimativas que elas são um pouco mais amplas, né? Mas a cada webcast, a nossa ideia na medida do possível, ir atualizando essas estimativas e tentando dar intervalos que são cada vez mais curtos, né? Até que, conforme a gente vai chegando mais perto, né? Um ano antes, 6 meses antes, a gente consegue já cravar um número mais específico, tá? Então, acho que é um pouco dessa lógica aqui, de que a gente está tentando ser bastante pé no chão aqui com as perspectivas que a gente dá. Tá? Vou aproveitar, Marcelo, e pegar mais uma pergunta aqui, que é Vamos se o lá. fundo realizaria novas emissões abaixo do valor patrimonial. Tá? Hoje, o PICE não tem perspectivas de novas emissões, tá? Nem dentro, nem acima, nem abaixo do valor patrimonial. Hoje, a perspectiva do fundo é continuar fazendo uma boa gestão desses investimentos e entregar as distribuições e o retorno que a gente espera para os nossos cotistas, né? Eu acho que daqui a um tempo, principalmente daqui uns 3 ou 4 anos, quando o fundo voltar a fazer distribuições relevantes, a gente tem bastante convicção de que, a partir daí, o mercado passa a precificar as cotas do fundo como elas merecem ser precificadas. A gente acha que hoje elas estão absurdamente descontadas, completamente fora daquilo que a gente julga que é razoável, no nosso melhor entendimento. Então, até lá, a gente não tem perspectiva de fazer novas emissões. Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui uma pergunta, né? Quais são e como ter acesso às cláusulas, às tais cláusulas de proteção robustas que vocês mencionaram? Quais são? A gente tem sempre resumido aqui para vocês, né, quais são essas cláusulas. Se não tiver ficado claro, por favor, nos avise, mas assim, a gente está falando aqui da amortização antecipada, da PUT de 2028 e depois da PUT lá em 2032, né? Lembrando, o que essa PUT, na verdade, se as condições que a gente esperava que acontecesse não tiverem acontecido, a gente pode, dependendo do projeto, a gente pode acionar essa PUT, significa que a gente, ou seja, a Care tem que pagar de volta o saldo daquela debênture, né? Então, é basicamente isso.
lembrando que, no limite, né, se nada for pago, a gente pode tomar os projetos, né? Os projetos ficam para o PICE, né, e o PICE pode fazer o que bem quiser com esses projetos, né? Então, são vários mecanismos aqui, e vários deles eles estão em documentos que não são públicos efetivamente, né? Então, mas a gente tem, a todo momento, tentado aqui deixar para vocês o mais claro possível, né, o mais detalhado possível. Se tiver alguma pergunta específica sobre isso também, por favor, façam aqui através dos e-mails e dos contatos que foram já apresentados para vocês, que a gente não terá problema nenhum em deixar isso muito bem esclarecido. Obrigado, Marcelo, Marcello. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, deixar mais uma vez o recado aqui de que qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida pode enviar para o nosso e-mail, é o ri.pice11@patria.com, ou então através do nosso site tem a caixinha de Fale Conosco, vocês podem enviar as perguntas que a gente recebe e a gente responde o mais rápido possível. Então, mais uma vez, obrigado. Marcelo, Marcello, se quiserem. Não, maravilha. Obrigado, André. Obrigado aqui, obviamente, ao Marcello. E obrigado a todos vocês que se conectaram. É sempre um prazer a gente poder estar aqui falando com vocês. É nosso dever fiduciário, né? Prestar conta, sim, mas ao mesmo tempo dar para vocês a oportunidade, né, de fazer perguntas, tirar dúvidas, interagir. E nós estaremos sempre à disposição. Estamos aqui fazendo o máximo, podem ter certeza disso, para cuidar bem do capital de vocês e dar toda a transparência possível. E a gente acredita, como já mencionamos aqui, que dada a estrutura que está aqui colocada, que ao longo do tempo esse capital será totalmente devolvido, com sua remuneração adequada, etc. Tá bom? Contem conosco e no mais, um ótimo final de ano a todos, né? Esse é o nosso último webcast aqui do ano de 2024. Desejo a todos excelente final de ano, ótimas festas, muita saúde, muita paz e tudo de bom para vocês aí no ano de 2025. Só queria agradecer a todos mais uma vez que estão aqui conosco e reiterar os pontos que o Marcelo mencionou. Contem conosco, se vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir um pouco mais, procure a gente aqui pelo nosso canal de RI, a gente sempre vai estar à disposição para esclarecer os pontos de dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, agradeço a participação de todo mundo, um bom final de ano para todos que participaram aqui. Obrigado por estarem conosco. Um abraço. Obrigado.